Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? E nós aqui mais uma vez para nossa aula, né? Hoje nós teremos a aula de história, certo? E nós ainda estamos naquele conteúdo sobre a escola. E hoje nós vamos saber sobre a história da sua escola. Antes de tudo, certo? A tia vai falar sobre a história da escola em si, quando começou tudo, certo? Então, primeiro a tia vai falar sobre onde tudo começou, como tudo começou, certo? No começo da nossa história, né, da história do Brasil, quando veio, todos os portugueses vieram para cá, os portugueses vieram nos seus navios e trouxeram negros para trabalhar na lavoura. E quando eles chegaram aqui, eles viram os habitantes, né, os habitantes daqui do Brasil, que eram os índios, eles tiveram dificuldade na comunicação. Como eles não queriam perder tempo em ainda ensinar a língua, né? Eles queriam logo que os índios entendessem o que eles queriam passar para os índios. Então eles trouxeram para dar essas aulas para os índios já aprenderem, né, a língua deles, trouxeram os padres jesuítas. Então os padres jesuítas ficaram com essa missão em não só catequizar os índios, né, porque eles vieram com esse intuito de catequizar, mas sim e também ensinar eles a língua portuguesa, né, para os índios. Então eles juntavam os índios e davam aula para eles na areia da praia, que era o local onde eles ficavam fazendo os trabalhos deles, né? Eles traziam os índios para esse local para eles ensinar, passar esse momento que eles viviam em negociação com os índios. Então eles precisavam que os índios soubessem a língua deles para poder entender melhor, certo? Então eles pegavam, os padres jesuítas pegavam os galhos das plantas, das árvores, e começavam a escrever na areia da praia e iam passando para os índios algumas letras, algumas palavras para os índios entenderem, certo? E com o passar do tempo, depois dessa primeira escola que foi com os padres jesuítas, vieram os primeiros momentos assim de estudo foram com os filhos dos senhores de engenho, né? Só que nessa época, gente, não estudava todos eles, né? Eram escolhidos, por exemplo, as meninas não estudavam, só estudavam os meninos. Os meninos eles eram levados para estudar e não era uma escola, era um lugar reservado na casa, né? Nas fazendas, e tinha um professor reservado para dar aula, certo? E as meninas, elas não estudavam, por quê? Porque as meninas, elas eram preparadas para aprender os ensinamentos domésticos. As meninas eram preparadas para ser donas de casa. Então as meninas aprendiam a cozinhar, a bordar, né, a fazer esses trabalhos domésticos, porque só os meninos era quem estudava. E também tinha outro tópico, não eram só os meninos, aliás, não eram todos os meninos, eram só aqueles meninos que tinham condições, né? As outras crianças que não tinham condições de estudar, os meninos, eles iam para onde? Para a lavoura, trabalhar na corta de cana, né? Em plantações, mas não estudavam, só estudavam mesmo aqueles que tinham condições. Com o passar do tempo foram crescendo, foram aparecendo os tipos de escolas, né? Aí foram aparecendo as escolas grandes, né? As escolas. Aí daí, quando apareceram as escolas que as crianças saíam de casa e iam estudar,
fora, aí que as meninas puderam ir frequentar a escola, mas isso depois de muito tempo mesmo. Aí começaram a aparecer as escolas grandes, também as escolas pequenas, né? E começaram a aparecer as escolas públicas, certo? As escolas públicas são escolas que são mantidas pelo governo, né? Umas são mantidas pelo governo e outras pela prefeitura. Então, essas escolas, as crianças não pagam nenhuma mensalidade, recebem o seu material, certo? Material escolar é todo dado, a criança recebe para estudar, não tem nenhum gasto com material escolar e nem o seu fardamento, certo? E depois, com o passar do tempo, apareceu as escolas particulares, que nós chamamos de escolas privadas, né? Essas escolas são mantidas pelos alunos. Os alunos é quem pagam as mensalidades. Então, a partir que eles pagam a mensalidade, eles também compram o seu material escolar, certo? E existe também outros tipos de escolas que são mantidas por associações, ONGs, né? São escolas que as crianças não pagam mensalidades, mas tem alguns órgãos que pagam, né? E a partir desse momento que eu passei para vocês sobre a história da escola, eu vou começar com vocês a falar sobre a história da sua escola. Já que todos nós temos uma história, a nossa escola, né? Estou falando assim, a escola em geral tem uma história, a nossa escola, né? A escola que eu trabalho, a escola que vocês estudam, também tem uma história, né? E ela começa não muito tempo atrás, ela começa há 15 anos, né? Um sonho que veio a partir da fundadora da escola, que é a diretora, né? A diretora que comanda a escola, a tia Branca. Ela tinha um sonho, né? Ela conta que tinha um sonho desde criança em ser professora, e o sonho dela também era ter uma escola. Então, em 2005, ela teve esse sonho concretizado, né? Foi quando ela começou com poucos recursos, ela começou com a escola. Na época não era Colégio Teixeira Holanda, era a Escola Mundo Encantado, né? O nome da escola era a Escola Mundo Encantado. E começou com somente 3 professoras, né? Incluindo ela. E uma escola assim que aos poucos, com muita dedicação, com muita força de vontade, foi crescendo, né? Foi crescendo gradativamente, todos os anos tinha algo mais, e em menos de, eu acho que 5 anos, teve a mudança do nome, que deixou de ser Escola Mundo Encantado e passou a ser Colégio Teixeira Holanda, né? Aí daí começa a história do nome, né? O seu nome surgiu do sobrenome dos fundadores, né? Teixeira Holanda é o nome do sobrenome dela com o do seu esposo, e juntaram e ficou sendo o nome do Colégio Teixeira Holanda, certo? Essa história teve muito amor, tem muito amor e dedicação, né? Até hoje, nos dias de hoje, ela fala com muito orgulho, porque foi uma luta diária que quem começou com ela pôde presenciar, que foi um momento assim de muita luta, mas de muita vitória, né? Que ela, em poucos tempos ela pôde ter a sua escola montada. Agora ela já tem o anexo, né? Ao lado, aqui pertinho, já tem o anexo do Colégio Teixeira Holanda, certo? Então essa é a história, né? Do colégio, é a história da escola onde vocês estudam, onde vocês frequentam, certo? E espero que vocês
tenho compreendido. A tia falou quando começou, falando desde o começo, né? De quando começou. E hoje vocês veem que eu falei para vocês que a gente começou com 3 funcionários, né? Contando com a tia Branca. E hoje tem mais de 20, se não me engano, de funcionários que compõem o Colégio Teixeira Holanda, certo? Então aqui está a história e vocês possam rever mais uma vez, lendo, comentando com os pais de vocês, que eu aposto, eu creio que os pais de vocês conhecem essa história porque eles acompanham. Quem é aqui do bairro da Serrinha acompanha desde o início da escola, foi fundada, o crescimento dela, certo? Então aqui a tia deixa um beijão para vocês e até a próxima, certo? Com mais conteúdo, tá certo? Tchau!